Bom dia a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e hoje eu vou fazer a palestra para vocês. Então, vamos falar então hoje sobre um livro que eu achei bem interessante, que é o livro que tem o título Mãos, o Instrumento de Deus. E ele foi ditado pelo Espírito de Lázaro e psicografado pelo médio José Tadeu. Ele é de Minas Gerais, se não me engano. Ele é lá de Araxá. Né? Então, eu escolhi a lição deste livro de número 16, que vai falar sobre o amor de mãe. Então, vamos ver o que a lição nos ensina. Então, diz assim: amor de mãe. Felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 27. E continua assim: Mãe, o amor que não dá para comparar, medir ou calcular, e tampouco explicar ou compreender. Ele é feito para sentir. Uma mãe é capaz de ensinar mais do que 100 professores. É capaz de compreender até o que os filhos não dizem. É um amor gratuito que dá sem receber. Ser mãe é muito mais do que dar à luz a um filho. Não basta amamentar, agasalhar, criar, dar um diploma. Sua maior missão é de educadora. Seu coração é uma sala de aula. Ele sabe, ou melhor, ela sabe que um filho bem compreendido no lar será uma árvore que dará bons frutos. Mãe é a coisa mais transformadora desse mundo. Sua maior sabedoria é conciliar na educação dos filhos o amor e o limite. Consciente de que os dedos da mão não são iguais, cada filho é um universo. Sua força é invencível. Luta com toda a sua coragem e fé. Se o filho encontra-se no abismo, na delinquência, maior é a sua dedicação a ele. Para o sentimento de mãe, é uma ovelha que precisa ser resgatada e salva das tentações do mundo. Deus necessita de instrumento em todas as partes e por isso criou a mãe. Pais e filhos são dois seres. Mãe e filho, apenas um. Dois trabalhos de mãe durante a vida: falar de Deus aos seus filhos e falar dos seus filhos a Deus. O farol joga luz, a flor espalha perfume. O amor de mãe tem dois tempos: viver para amar e amar para poder viver. A mãe não se exibe, suas ações são discretas e veja como ela é notada. Renuncia a si mesmo e jamais é esquecida. Mães são mais do que mulheres, são anjos tutelares da família, são professoras do verdadeiro amor. Olha que lição maravilhosa, né? Então vamos entender aqui o que a lição nos ensina. Então, no meu texto explicativo, eu coloquei assim: o que falar de mãe, né? Esse amor, esse sentimento imenso, puro, que tem em relação aos filhos, desde a sua concepção, né, da sua geração, no início da gravidez, né? Ainda no ventre, nos transforma. As mães que entendem a sua missão, a nobreza e a honra desse título, ser mãe,
que ela é um instrumento de Deus na terra para auxiliar os seus filhos, sendo co-criadora, título dado por Deus. Então, a mãe que entende essa honraria, vamos dizer assim, né? Essas mães, elas renunciam a muitas coisas em prol dos seus filhos. E não importa a quantidade, ama a todos incondicionalmente e sabe que cada filho é um universo, né? Mesmo os filhos gêmeos, cada um é um universo, né? Luta com coragem, fé, com unhas e dentes para educar o seu filho no caminho reto do bem, com maior dedicação. Então ela luta, ela é guerreira, ela enfrenta tudo pelo seu filho, né? Pois a doutrina espírita nos ensina que os filhos, eles são um empréstimo divino, ou seja, Deus nos emprestou para a nossa prova de amor, o amor verdadeiro, aquele amor, né, de mãe, aquele amor que rompe barreiras, que é o amor de mãe, né? Ensinando com carinho e amor as coisas da vida física e da vida espiritual. Ensinar os primeiros passos, as primeiras palavras, auxiliar em tudo, né? A ir na escola, a comer, um monte de coisa, ensinar tudo, né? Até que ele se transforme num adulto. E as mães que ainda continuam, essas mães ainda continuam amando, né? Como se eles ainda fossem bebês, né? Aquela criança que depende dela, né? Mesmo quando estão casados, longe da família, ela continua amando e desejando estar por perto, né? E ela fala de Deus para o filho, dizendo que Deus é o nosso Pai Criador e que Ele rege a humanidade e o universo. Fala também de Jesus, nosso amado Mestre, que é nosso modelo e guia, que Ele veio para nos orientar, nos auxiliar, para crescer e ser um bom filho, íntegro, honesto, respeitador, responsável consigo mesmo e com as outras pessoas. Sabe que o filho, ele não precisa só de casa, comida, roupa, estudo. Ele também precisa de amor, de compreensão, de educação, de limites, para evoluir com qualidade, porque a doutrina também nos ensina que nós somos espíritos imortais e que nós estamos aqui no planeta Terra de passagem para a nossa evolução. E mesmo aqueles filhos difíceis, né, que se afastaram do caminho reto do bem, a sua dedicação então é maior e ela continua amando, mesmo assim. E faz, né, como a gente costuma falar, das tripas coração para trazê-lo de volta para o equilíbrio. E às vezes sem êxito. Mas a doutrina espírita também nos ensina, né, que somos seres reencarnantes e que temos o livre-arbítrio. E às vezes, na fase da adolescência para adulto, alguns se perdem, mesmo tendo aquela mãe amorosa que dedicou e educou da melhor maneira que pôde, dentro dos princípios cristãos, aquele filho amado. Mesmo assim, eles ainda se perdem. Aí a mãe fica triste, às vezes ela adoece, mas ela continua amando esse filho e pedindo a Deus que cuide dele, né? Então, orando, né? Porque a prece da mãe, ela é muito forte, ela rompe barreiras, como a gente está acostumado a ver nos livros. Ela abre as portas do céu, as preces, quando a mãe pede para um filho, né? E nós sabemos também que tem mães que não faz jus, né? Não honra esse título dado por Deus de ser mãe.
Mas a doutrina também nos ensina que não devemos julgar ninguém, né? Como nós sabemos que somos reencarnantes, a gente não sabe o que aconteceu. Então não devemos julgar ninguém, porque essas mãezinhas, elas devem estar doentes, ou elas não entenderam os ensinamentos de Cristo, pois Cristo pediu para nós amarmos até os nossos inimigos. Então elas não devem ter compreendido direito os ensinamentos de Deus, ou ainda estão muito doentes, né? Porque as mães são muito mais do que mulheres, são anjos que Deus colocou na terra para auxiliar os seus filhos, porque a gente falou lá na frente que os filhos são empréstimos divinos, né? E às vezes tem mãe que precisa entregar seus filhos antes dela, né? Porque a lógica, e todo mundo pensa que é assim: primeiro os pais têm que ir primeiro, a mãe tem que ir primeiro, depois os filhos. Mas não é assim a regra, né? Às vezes tem mãe que precisa devolver seu filho antes. Então, ele é um empréstimo divino para que você possa, né, passar na sua prova do amor. Então, como eu falei aqui no final, então mães, elas são mais que mulheres, são os anjos que Deus colocou na terra para auxiliar os seus filhos. São professoras do verdadeiro amor. E cada mãe tem isso consigo. Então, é isso que eu entendi dessa lição, muito boa desse livro, Mãos, Instrumento de Deus. E eu desejo a todos, então, um feliz Dia das Mães, né? Que todos possam passar um bom dia com suas mães, lembrando que o melhor presente é estar presentes. E para as mãezinhas desencarnadas, eleve uma prece, né? Chorar de saudade, não de tristeza, porque elas vivem. Mesmo você não acreditando, elas vivem. E pode acreditar, elas estão bem. E as suas preces vai ajudar muito mais ainda. Então, muito obrigado por vocês me ouvirem e feliz Dia das Mães a todos.